amada igreja, aqueles que puderem se colocar em pé, estamos iniciando esse culto de louvor ao nosso Deus. Ele que nos dá a vida, Ele que nos deu um dia maravilhoso. Estamos aqui com a graça do nosso Deus. Amém? Vou estar indo lendo os ímpar, amada igreja, os pares, vamos até o 11. A justificação pela fé e paz com Deus. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar. Vamos colocar na presença de Deus nesse momento, que graças a Ele nos deu essa oportunidade de estarmos aqui junto à Sua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que nos deste, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa noite que se reinicia. Obrigado, Pai, por ter uma oportunidade de prestar esse culto tão somente a Ti. Tu és merecedor de toda honra, toda glória, só pertence a Ti, meu Deus. É no nome de Jesus que nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, meu Deus, no nome daquele que é Senhor e Salvador das nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos cantar o hino 318. Hino 318.
Da igreja, posso sentar, por favor? Os avisos, né, pastor? O pastor possa estar passando os avisos para a igreja? Graça e paz, irmãos, irmãs, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos alguns recados e eu peço aos irmãos, às irmãs que estejam prestando bastante atenção. Alguns deles têm a ver com os nossos próximos dias, com as atividades das próximas semanas, tá? A Luana vai projetar alguns aqui no Data Show e depois a gente quer falar sobre outros que não serão projetados aqui. Por favor, Luana. A nossa tarde da bênção na quarta-feira vai ser normal. Tá ok, irmãos, irmãs? A nossa célula da terça nós não teremos, tá? Muita gente viajou, muita gente vai estar fora. Mas na quarta-feira, a tarde da bênção, às 14h30, para que a partir das 15h30, as irmãs do crochê... Aliás, não é nem crochê, é bordado. É fio, é linha. E é um negócio bem legal, bem gostoso, porque elas dão tantas gargalhadas ali que a gente fica até feliz em acompanhar de longe, em perceber o movimento delas, tá? As irmãs que ainda não vieram, venham, estejam participando. Eu creio que vocês vão fazer desse tempo uma terapia na vida de vocês, tá? Na quinta-feira nós estamos tendo o nosso trabalho, a nossa live de oração. Então os irmãos, as irmãs, divulguem. Agora está sendo feito pelo YouTube. Então os irmãos divulguem, tá? O link. Vamos estar também evangelizando, irmãos, através desse programa nosso, dessa atividade nossa conduzida pelo pastor Ney, tá? Toda quinta-feira às 20 horas. Ok? No domingo que vem nós não teremos a escola dominical para a aula da confissão de fé. Nós vamos dar um intervalo de 2 domingos. A gente combinou, eu e o pastor Ney, nós vamos usar esses 2 domingos para estarmos qualificando a igreja, preparando a igreja para atividades que tenham a ver com o crescimento, que tenham a ver com a nossa missão, que tenham a ver com os nossos compromissos. E nós queremos que não apenas os alunos da nossa IBD venham, mas o convite estende-se a toda a igreja, irmãos. Gostaríamos muito de contar com a parceria de vocês, com a ajuda de vocês, com o apoio de vocês. Quem não ama essa igreja? Todos nós amamos. E se nós a amamos, vamos conversar, vamos ver o que Deus tem para nos ensinar, vamos ver o que Deus tem para nos dar como ferramentas, para que cumpramos com a nossa missão nessa região da cidade, tá ok? Então nos próximos domingos, nós teremos essas aulas de qualificação, tá ok? E o convite estende-se a toda a igreja, em nome de Jesus. Com relação à revitalização da igreja, um pouquinho aqui, presbítero João. Ney, nos ajude também. Vou deixar o pastor Ney falar um pouquinho sobre isso, para a gente compartilhar juntos. Hoje na escola dominical a gente falou bastante, e o pastor Ney vai estar trazendo essa conscientização a vocês, até mesmo aos irmãos da live, porque nós estamos aí apelando para ajudas de todos, viu? Amém, irmãos, graça e paz. A gente deu o start hoje pela manhã aí com o detalhamento da campanha das cadeiras. Você viu aí a arte, a gente vai depois divulgar essa arte aí nos grupos, né, para a gente poder ter detalhes. Mas acredito que os irmãos que estão aqui na igreja, os irmãos que nos acompanham pela internet já sabem também muito bem. Quando vem aqui a igreja, vem os encostos aí, né, os apoios das costas, né, melhor falar assim do que os encostos, né? O apoio das costas, né? Como estão aí alguns deles, a maioria deles, né? Eles estão já com uma conservação bastante difícil, com as espumas aí bem danificados e precisam ser
ser feita a troca. A gente foi no fornecedor e ele deu aí um valor bem interessante para nós. Fazer a manutenção e a troca de cada um desses apoios custa R$50. É um valor muito... me surpreendeu, achei que seria um valor maior. Eu, assim, pelo que eu imaginava, não, vai ser aí uns R$100, né? Tudo subiu, né? A última vez que fizemos essa ação aqui custou R$45, né? Tem alguns aqui que já estão novos. R$45 é coisa de 2, 3 anos atrás, acho que 2020, né? Que foi feita antes da pandemia. Então passaram-se 3 anos e aí, poxa, deu um aumento aí, digamos, de R$50. A gente tentou ainda negociar 45, não foi possível. E aí a gente falou, vamos fazer campanha, o que a gente faz e tal? Falou, olha, vamos divulgar a igreja. Irmãos, a gente está chegando no mês de abril, né, 20 anos da Igreja Presbiteriana Ebenezer, e a gente queria chegar ao mês de abril com essas cadeiras consertadas. E a gente precisa da ajuda dos irmãos nesse sentido. Como? Olha, eu posso adotar uma cadeira dessas? Eu posso, pastor. Então, conversa com o presbítero João, dá o seu nome para ele já programa para que seja feito o pagamento. Não tenho dinheiro agora. Combina com ele quando que vai ser feito esse pagamento, sem problemas. O que a gente não pode é esperar muito. Por quê? Porque eles deram esse prazo para nós, porque o preço que eles estão dando está no limite, né, para eles poderem também desenvolver esse serviço com o fornecedor das cadeiras. Então a gente precisa que em março já possamos dar início a esse trabalho de trocas. E nós estamos aí no meio do mês de fevereiro. Né? A gente sabe que R$50 é um valor considerável, ao mesmo tempo que é um valor também acessível. Quando a gente realmente, né, a gente vai numa pizzaria, R$50 não dá nem mais levar para comprar uma pizza, hoje em dia, né? E a gente vai ali, coloca R$70, R$80 ali, sem maiores dificuldades. Ao mesmo tempo que a gente vai aqui fazer um investimento que durará anos, que custa R$50. Né? Então, acho que fica... A oportunidade é boa para a gente abraçar. E muito mais do que isso, mas pastor, quantas cadeiras precisam? Olha, aqui nós contamos 94 em apoios, né, das costas. Né? A gente vai arredondar para 100, né, porque de repente surge uma situação ou outra, a gente tem algum outro que está ali quase que ficando ruim, a gente já aproveita e já faz a troca. Acho que tem alguns assentos também que estão em uma conservação, a gente já aproveita e coloca na troca também. Nós não temos, mas vai ser 100, como é que a gente vai ser? Será que tem toda essa quantidade na igreja? Aí que a gente pede também o apoio dos irmãos no sentido do seguinte: olha, eu posso assumir uma cadeira, mas eu tenho certeza que se você falar para alguém da sua família, se você falar para algum amigo, algum colega de trabalho, ele também vai ajudar você, ele também vai ajudar a igreja. Estava falando hoje com o irmão Jaime mesmo, não, eu vou falar com meus filhos, vou falar com meus parentes lá, eles nunca me ajudam nada, eu vou dar um jeito lá, tô brincando, não falou isso não. Mas falou, não, eu vou falar com eles lá, eles vão ajudar, eu consigo sim, cadeira aí. Eu acho que é por aí, a ideia é essa, falarmos com os nossos amigos, falarmos com os nossos familiares, e de repente conseguimos mais pessoas. Pastor, mas eu não tenho R$50, junta com outro irmão da igreja, eu dou 25, outro irmão dá 25, eu tenho R$10, irmãos. Eu acho que a ideia é essa, é ajudar. E volto a repetir também, tá? Esses R$50 não é substituição de dízimo. Eu dou meu dízimo de R$500. Vai ser 450 porque R$50 para a campanha da cadeira. Não, pelo amor de Deus, irmãos. Dízimo é dízimo. E a oferta é com gratidão, é algo a mais do que a gente já tem diante das bênçãos que o Senhor tem dado na nossa vida. Então, é uma oferta de gratidão, é uma oferta de fé, é uma oferta em louvor ao Senhor. É uma oferta alçada, né? A gente é uma das categorias de oferta que estão na palavra de Deus. A gente faz uma oferta alçada. E essa oferta será destinada para a manutenção dessas cadeiras. Nós cremos, irmãos, que 100 pessoas a gente consegue alcançar para nos ajudar, cada uma com R$50. Aí se for mais, enfim... Aí vocês podem procurar o presbítero João, dar o nome para ele, tá? Nós colocamos também, nós vamos colocar no grupo do WhatsApp, tá? Essa imagem. Tem também o Pix, que a gente fez, tá? O Pix é um e-mail, tá? campanhacadeirasebenezer@gmail.com. Ele vai estar identificado e vai ser usado estritamente para esse fim. Né? Tudo que entrar através dessa chave Pix também vai, ali a gente vai identificar
e já direciona para o presbítero João. Meus irmãos, conto com a ajuda de vocês, dos irmãos que nos acompanham pela internet. Nós vamos divulgar nos grupos da igreja, vamos relatar, mas a gente precisa demais da ajuda de vocês nesse sentido. De nada adianta a gente se movimentar e a gente conseguir 20 cadeiras. Agora é o momento da gente comprar essa ideia juntos. Em nome de Jesus. A gente tem falado desde o início do ano, né, das cadeiras. Falamos, vamos lá, vamos movimentar. Conseguimos aí, fechamos com o fornecedor, estamos com toda a estrutura pronta para a gente poder fazer isso. Precisamos que nessas próximas semanas, em nome de Jesus, a gente consiga arrecadar esse valor, chegar nesse valor. E a gente conta com, né, o espírito empreendedor que há em cada um de nós. Né? Ah, mas eu não sei vender. Olha, quando estamos diante de uma necessidade, a gente faz sim. Estamos aqui diante de uma grande necessidade. E em nome de Jesus, né, em março, a gente vai começar a fazer e chegar aqui no mês de abril, né, 20 anos da igreja, com essas cadeiras sendo restauradas, todas restauradas, bonitas, né, um espaço cada vez mais preparado para receber as pessoas, né, e a gente vê que, olha, tá vendo essas cadeiras aqui? Eu participei disso. Né, nossos irmãos participaram disso, a igreja abraçou essa causa. E chegamos a esse fim. E a gente vai vendo que a gente vai conseguindo fazer algumas coisas, pela graça de Deus. Opa, e agora? E o próximo passo? Vamos? E estamos já em vias aí para fazer a pintura aqui interna. Né? O diácono Roberto está ali encabeçando junto com o diácono Carlinhos ali. Ó, pastor, já vamos fazer. Bora, vamos fazer junto. Vamos lá. Né? Já conseguimos as tintas. Né, irmão? Conseguimos a tinta já. Então, mãos à obra. Precisamos, né, manter aqui o nosso espaço cada vez bonito, cada vez mais bonito, né, para cada vez mais oferecermos aqui o melhor ao Senhor e um espaço para que as pessoas que aqui vierem sejam, né, recebidas, acolhidas, recebidas para a glória do Senhor Jesus. Qualquer dúvida, meus irmãos, entrem em contato com a gente, perguntem, né, façam esse contato, mas é importante a gente tomar um pouco mais de tempo hoje para poder reforçar a importância aí desse momento para nós, para a gente fazer essa troca aqui em nome de Jesus, né? Quem fica aqui às vezes pregando, olha que falou, meu Deus, né? Além de estar com as cadeiras vazias, né? Que é sempre puxa, né? Podia estar mais pessoas e tal. A gente vê as cadeiras aqui, né? Precisando ser feita uma manutenção. Aí vendo as cadeiras mais bonitinhas, aí a gente fica mais animadinho também, né? A gente fica feliz de ver a igreja ficando cada vez mais bonita, né? O templo ficando cada vez mais bonito. Tá bom, meus queridos? Obrigado. Amém. Eu também gostaria de convocar os irmãos do conselho. O presbítero vai estar aí? Está lá atrás. Para o próximo sábado, dia 25, às 15 horas. Se vocês puderem, por favor, tragam aí, quem sabe, uns pãezinhos. Pode ser aquilo que estiver em seu alcance. Pão de queijo, sei lá, fica à vontade aí, os presbíteros, os componentes do conselho. Após a nossa reunião, a gente vai fazer um café, tá? Para estarmos compartilhando também com vocês. Também no domingo passado, eu pedi ajuda, mas aí fica assim, a critério dos irmãos, e não tem um valor estipulado que ajuda para a consulta do Joãozinho, tá, irmãos? Quem quiser ajudar com R$5, por favor, fiquem à vontade. E até pegando um adendo aqui com a campanha que o pastor Ney falou, teve uma pessoa que me perguntou hoje, mas e se eu não puder dar 50, não tem problema. Nessas horas, o maior objetivo nosso é que haja um engajamento da igreja, nem que seja com 5, 10, sei lá. Né? O que importa é que você participe, que você faça parte desse projeto, que você faça parte desse momento histórico na vida da igreja também, ok? E eu penso que ao longo da semana, algumas coisas a gente vai soltar no grupo da igreja, para também não ficar ocupando muito tempo aqui, tá? Fiquem atentos ao grupo, nós estaremos soltando algumas coisas lá, tá ok, irmãos? É isso aí, irmãos, vamos abraçar essa causa aí, porque o pastor disse que é sem banco, né, pastor?
Só que é 90, pastor, porque 10 começamos hoje já tem. Opa, 10 já está anotado aqui. bem. Só de Bem manhã já deu, já rapidinho, chegou já foi 10. 10. Então é só 90, irmão, já baixou bem a conta. Vamos baixar ele, né? Isso aí. Que a igreja enfrentou um caso bem mais complexo aqui, foi o caso do elevador, com as mesmas situações, e graças a Deus ele está lá funcionando, né, irmão? Basta todo mundo abraçar essa causa que, se Deus permitir, logo está tudo certinho, né, irmãos? Amém. Né, irmãos? Irmãos, vamos abrir a palavra em Salmo 32, Salmo de contrição. Aí, amada igreja, para estar acompanhando, vou ler apenas 5 versículos, amém? A bem-aventurança quem recebe o perdão. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não adorna. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Vamos, igreja, junto? Quinto, amada igreja. Confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém, irmãos? Aí, da maneira que o irmão achar conveniente, se quiser ajoelhar, fica à vontade, irmão. Ou da maneira que está mesmo sentado. Pois em seguida eu peço ao pastor Ney, que está levando uns minutinhos a oração. Amém? Senhor, nosso Deus, nos apresentamos diante de Ti com ações de graça, mas queremos, Senhor, agora rogar ao Teu Santo Espírito para que venha a sondar nosso coração. Sabemos, Pai, que o Senhor sabe muito bem o que de repente há em nossas vidas que precisam ser confessadas, que precisam ser, ó Deus amado, interrompidas. Situações e práticas que de repente nos afastam dos Teus caminhos. Queremos que seja esta uma noite onde nós possamos declarar com fé, com a ajuda do Senhor, que nós queremos, ó Deus, confessar nossos erros, nossos pecados, nossas transgressões diante de Ti, para experimentar, ó Deus amado, a alegria da salvação do Senhor. Que o Teu Santo Espírito perscrute cada um de nós, sonda os nossos corações, como o salmista fala no Salmo 139. Sonda-me, Senhor. Veja se há em nós algum caminho mau, para que o Senhor continue a nos guiar pelo caminho da eternidade. Trabalhe nos nossos corações, ó Santo Espírito, e traga a convicção de que precisamos mudar, de que precisamos ter nossas vidas santificadas, lavados pelo sangue do Cordeiro, as nossas vestes sendo brancas, alvas como a neve. Oh Deus, nós Te louvamos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. A igreja pode se colocar em pé, nós está cantando o hino de 269.
Continuando louvando o nome do nosso Deus. Acabamos de cantar que nós somos mais altos do que a neve, porque o Senhor purificou nossas vidas. Para que nós continuemos a cantar com esse coração purificado. Tivemos o nosso momento de contrição, nosso momento que nós pudemos falar com o nosso Deus e cantar depois esse hino maravilhoso. Então vem Jerusalém, vem Ebenezer, venha cada um louvar o nosso Deus, cantar glórias a Ele, que só Ele é merecedor de toda essa adoração. Amém? Amém. Nós vamos cantar, não sei se está na vez, Ele me ama, Cristo me ama, vida me dá. Ele perdoa nossas vidas, perdoa os nossos pecados e esquece. Então esse cântico fala profundamente aos nossos corações, é um cântico bem curtinho. Então vamos cantar ele refletindo nesse grande amor que Ele depositou nas nossas vidas. Ele perdoa
nós também iremos cantar a Ti, Senhor. Que realmente fale aos nossos corações, fale à igreja, fale ao coração de cada um que está aqui, Senhor. Já agradecidos, ó Pai, porque até nesse momento o Senhor tem falado conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não tem limites para falar conosco. O seu amor, a sua voz, a sua prontidão para as nossas vidas é ilimitado. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui nesta noite. Obrigado pela palavra que já está preparada para cada um de nós, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. Amém. Muito obrigado, Pai, por essas lindas letras que nos levam a expressar, ó Deus, o nosso amor, a nossa dedicação, a nossa lealdade, a nossa fidelidade a Ti. Ó Deus querido, muito obrigado por tudo que Jesus conquistou naquela cruz. Como disse João, Pai, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai querido, porque Ele morreu a minha morte, a nossa morte, para que nós pudéssemos ter acesso a essa vida abundante, Pai, a essa vida de salvação, a essa vida com sentido, a essa vida alegre, Pai, a essa vida prazerosa, Pai. Obrigado por esse amigo Jesus. Obrigado, Pai querido, por tê-lo como meu divino companheiro, como nosso divino companheiro, que tem o nosso coração para pousar quando já se faz tarde. Ó Deus, obrigado porque Ele fez em mim morada, Ele fez em nós morada. Muito obrigado, Senhor. Te bendizemos, ó Pai querido, pelo sacrifício dEle. Te bendizemos, ó Pai querido, por tudo que Ele conquistou na cruz, Senhor. Muito obrigado. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te exaltamos no nome dEle, hoje e sempre, eternamente. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar.
Irmãos, nós vamos ministrar aqui a palavra. Antes, gostaria só de dar um reforço. Acho que vai ter a ministração aí com as crianças. Vai? A criançada já pode, obrigado, irmão, já pode se dirigir lá para o trabalho com o Ministério Infantil. Deus abençoe. Amém. Somente um reforço, né, com relação à escola dominical. A gente também vai iniciar uma pesquisa, né, com relação à igreja, o que a igreja pensa sobre a escola dominical da igreja. A gente fez até um QR Code, não sei se está no jeito aí, Felipe. Luana desceu, tadinha, usei ela. E caso os irmãos queiram fazer essa pesquisa de forma, preencher essa pesquisa de forma eletrônica, pode preencher pelo celular, não precisa fazer isso agora, tá? Depois a gente vai divulgar, mas de repente salva aí o link. Ah, mas eu sou das antigas, pastor, não sou de celular não. A gente fez aqui também um papelzinho que tem as perguntas, você pode responder essas perguntas, não precisa ser hoje, mas de repente pegue o papel hoje antes de ir embora e faça, né, com temor, com sentimento de temor ao Senhor. Responda essas perguntas, né, durante essa semana. Durante essa semana a gente vai também compartilhar nos grupos sobre isso, para que de repente você, no próximo domingo, traga, né? E aí no próximo domingo novamente nós vamos fazer esse momento, e acho que de repente uns 3 domingos aí, pastor, para fazer isso, para a gente poder ter aí um termômetro, né, da nossa escola dominical. É saber aí o que os irmãos estão pensando, se está bom, se não está, o que precisa melhorar, se o nome está bom, se não está. Várias perguntas que são ali feitas para a gente poder fazer uma avaliação, né? Então você pode responder, tem aí o QR Code, ele direciona para uma pesquisa, né, direto para a pesquisa pela internet, ou, né, pegue aqui com a gente, pegue comigo, ou vou deixar ali com a Aline, você pode pegar com ela no final do culto, já pega, né, leva, se quiser preencher aqui antes de ir embora também, deixa com a gente, o que for melhor, tá? Mas é muito importante para a gente ter essa avaliação dos irmãos da igreja, né, para verificarmos aí o que de repente a gente pode trabalhar, né? Como o pastor Valdir bem falou, né, nos próximos 2 domingos nós vamos aí trabalhar um pouco sobre o aspecto, né, alguns temas importantes para a igreja, no tocante à liderança, no tocante aos trabalhos que precisam ser feitos, né? Não só na escola dominical, mas na igreja como um todo. Por isso, não é uma atividade fechada, né? O pastor Valdir falou de forma bem clara, não é atividade fechada, não é só para líder, não é só para professor de escola dominical, né? É para toda a igreja, né? Você, eu tenho certeza que responderá um amém, né? Falou, quem quer aqui ajudar a ser bênção na igreja Ebenezer neste ano? Acredito que todos, amém, né? Eu não preciso ver o som dos corações, não precisa o pastor estar sabendo. Então, se você quer ser uma bênção na igreja Ebenezer esse ano, você vai participar conosco. Então, eu sei que quando a gente realmente quer, né, algumas frases estão aí, né, quem realmente quer dá um jeito, né? Participe com a gente, venha com a gente nesses próximos 2 domingos na escola dominical e faça também essa pesquisa. Pode ser feita no papel, pode ser feita aí de forma eletrônica, da maneira que você achar melhor, para a gente poder cada vez mais ter um tempo de escola dominical, cada vez mais abençoador, cada vez mais tremendo, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar um texto que está no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo de número 16. Nós vamos ler um episódio bastante interessante, que a partir do verso 13 até o verso 20. Mateus capítulo 16, versos 13 até o 20. Esse texto, quando leio, sempre me desafia, sempre me mexe comigo. Jesus aqui ele faz uma pergunta aos seus discípulos. E essa mesma pergunta ele está fazendo a nós, gente.
Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: olha, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vocês, discípulos do Senhor, que estão comigo, caminhando comigo, quem vocês dizem que eu sou? E aí responde Simão Pedro, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou a Pedro, Simão Pedro: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Vamos orar. Pai, tua palavra está lida. Queremos, Senhor, que possamos ter a resposta, ó Deus amado, advinda do teu Santo Espírito sobre os nossos corações, sobre quem Jesus é para nós. Que isso seja muito claro, que isso seja muito feito, Senhor, segundo a tua vontade. Que a tua palavra seja ministrada aos nossos corações para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema desta mensagem, uma mensagem até um pouco temática, aproveitando aí essa onda que estamos vendo no movimento de Asbury, o avivamento, e trazendo aqui o avivamento no país de Gales, o movimento de Asbury, e algumas reflexões sobre o avivamento bíblico. Muito se tem falado aí nesses últimos dias sobre esse movimento que tem acontecido nos Estados Unidos, na Universidade de Asbury. Está sendo aí falado sobre isso bastante, muitas pessoas aí falando sobre esse assunto, um assunto que tem dividido opiniões, né? Alguns dizem, nossa, que legal, outros dizem, isso aí, modinha. Mas vez ou outra, esse tema, o avivamento, é um tema sempre muito difundido, muito falado. Às vezes a gente escuta bastante sobre isso. Houve um evento no início de 2020, antes da pandemia, conhecido como Descend, acho que foi em Brasília, se não me engano, em vários lugares do Brasil, e faziam ali, né, olha, um avivamento está acontecendo neste lugar. Ou então, dizem aí também que antigamente, hoje em dia, enfim, não se considera tanto as marchas para Jesus, né, grandes movimentos de avivamento no Brasil. Falando de Brasil, né, a gente às vezes pensa que avivamento seja um pouco relacionado a isso. E a gente quer trazer aqui esse momento, esse movimento que está acontecendo nos Estados Unidos, e até então, pelo menos até o início do culto, ele ainda estava acontecendo, ele ainda está acontecendo, né? Ele começou no dia 8 de fevereiro. Os irmãos, era para terminar o culto e o culto não terminou. Ele está acontecendo até hoje. Olha lá. Do dia 8 de fevereiro até agora. Né, está acontecendo essa reunião e está atraindo mais e mais pessoas, outras pessoas estão saindo de lá, indo para outros lugares, e isso está, enfim, um movimento que tem chamado a atenção do mundo. Várias matérias, né, revistas, jornais estão aí divulgando sobre essa notícia. E às vezes a gente pensa, né, olha, isso aí é modinha, né? Igual Marcha para Jesus, igual Descende, esses negócios todos aí, porque termina o evento, todo mundo volta para sua casa, a vida continua, não muda nada. Mas alguns elementos desse encontro chamam a atenção, né? O que está acontecendo nos Estados Unidos, porque não há nenhum líder carismático que esteja à frente disso. Não há
né, elementos de organização cultica, né? Há uma simplicidade, pessoas tocando, pessoas louvando a Deus, pessoas se arrependendo, pessoas confessando pecados, apenas ali dentro de uma manifestação do Espírito Santo. Mas muitas vezes a gente fica em dúvida, mas o que significa avivamento, né? Então o que é isso? E aí puxa vida, tinha alguma coisinha aqui que eu poderia compartilhar para nos trazer luz sobre essa situação e nos ajudar a nos desafiar também sobre esse tema. E com base nisso, então, a gente trouxe aqui de uma forma resumida um pouquinho dessa obra aqui. Um livrinho, ó, o tamanho dele, você lê em uma horinha, você lê. É uma obra baseada em relatos, né, acontecidos no país de Gales, no início do século XX. Eles foram transcritos aqui por Nancy DeMoss e Morris Smith, e trazendo relatos de pessoas que experimentaram um movimento no país de Gales em 1905, 1904. Começou ali em 1903 e terminou mais ou menos em 1906. Mas é considerado um movimento avivalista dentro da história, porque trouxe consequências, e a gente vai discutir um pouquinho sobre ele, exatamente para nos trazer um pouco da ideia do que vem a ser avivamento, de fato. Por isso a palavra que nós sempre damos, mas pastor, o que está acontecendo lá é um avivamento? Ainda não dá para saber, porque precisamos ver os frutos de um avivamento. Como que acontece o avivamento? Por que é um avivamento? A igreja é uma igreja avivada, ela tem que ser sempre avivada? Como é que é isso? Então às vezes a gente tem um pouco de confusão sobre esse tema, e a gente quer trazer luz sobre isso. E de repente sermos inspirados por Deus a participarmos disso, para entendermos. Então, com base no que a gente experimentou desse livrinho, eu pude lê-lo novamente, a gente até fez um trabalho com ele, acho que a Lorena, há uns anos atrás, ela ministrou sobre esse estudo, sobre esse livrinho aqui para a juventude da igreja. Então, acho que em 2020 mesmo, 2020, 2021, a gente falou sobre esse livreto. E ele traz alguns elementos importantes aqui dentro da Palavra de Deus, que nos fazem entender e compreender sobre esses movimentos que acontecem aí de tempos em tempos. O que vem a ser exatamente essa questão avivamento. E a partir então desse movimento avivalista do país de Gales, a gente tem alguns pontos aqui que gostaríamos de compartilhar com vocês. E o primeiro desses pontos que nós encontramos aqui neste livreto, meus irmãos, é que o contexto no país de Gales é exatamente um contexto que, de repente, experimentamos nos dias de hoje. Por quê? É falado, né, nesse livro aqui sobre um pouco do contexto desta nação. Não sei se os irmãos conhecem o país de Gales, nós conhecemos um pouco mais aí na época da Copa do Mundo. É o país, para quem conhece futebol, é o país do Gareth Bale, um jogador bem conhecido aí, jogou muitos anos no Real Madrid, né? Trata-se de um principado, fica anexado ali junto à Grã-Bretanha, ele faz parte do reinado da Grã-Bretanha, fica ali junto, perto, limítrofe com a Inglaterra. Então, fica ali, é um pedacinho bem pequenininho, né, de país. Então é um país ali conhecido nesse sentido, ficou conhecido aí na Eurocopa também, no esporte, né, foi longe, né? Então começou a ter um pouco de destaque no esporte ali, no futebol. Na época do avivamento, mais ou menos aí quando começou a ter esse movimento acontecendo em 1903, era uma nação recheada de capelas e de igrejas. Era uma nação com muitas igrejas, porque eles vêm de uma herança já pietista, já vêm de uma herança reformada. Viviam aí dentro de um aspecto reformado, mas parecia que algo estava errado, pastor, parecia que faltava algo, faltava alguma coisa. E no livro fala que faltava a paixão pela mensagem, a paixão pela mensagem do reino de Deus. Não nos parece, meus irmãos, familiar que nessa época, na época em que vivemos, mais de 100 anos depois, muitos de nós de repente saibamos acerca de Deus, de algumas verdades bíblicas, somos religiosos, frequentamos os cultos,
mas não estamos de fato conhecendo a Deus? Quantas famílias de cristãos estão levando suas crianças aos bailinhos de carnaval? Como se fosse algo normal. Isso é só um exemplo, né? Ou até mesmo a gente ouve alguns líderes falando, não, aproveita o carnaval. Eu assustei quando eu vi uma mensaginha que vem toda terça-feira. Fiquei assustado, falei, nossa, como assim? Não faz muito sentido. Olha o que diz aqui no livro. Estamos vivendo em dias, isso está no livro escrito por pessoas, né, que viviam em 1903 e foi escrito também pelos autores. Estamos vivendo dias em que milhares dizem que creem em Deus. No entanto, eles falam da realidade prática de andar no dia a dia com Jesus, de ter um relacionamento vivo com Deus. No avivamento do país de Gales, uma das coisas que mais aconteceu foi o toque de Deus em pessoas que já criam nele. Havia no país de Gales uma fé mental, uma fé cultural. As pessoas então descobriram nesse movimento um Deus que as amava, como a gente cantou, né? Que havia feito algo permanente em suas vidas, algo que lhes daria certeza e esperança, como lemos até no texto de Romanos hoje. Essa esperança que não confunde, essa esperança que não nos frustra, uma viva esperança. Meus irmãos, nunca tivemos tanto acesso à informação sobre o Evangelho como nos dias atuais. Mas como temos vivido num contexto de imaturidade, insegurança, ansiedade. Não é? Parece ser um momento propício para que haja um avivamento. Muito parecido com o que vivia essa nação há mais de 100 anos atrás. O segundo ponto que a gente olha neste pequeno livreto, que antes do avivamento vem o quebrantamento. O avivamento não se inicia com uma igreja como um todo, primeiro. Deus escolhe algumas pessoas. A gente vê a história de Davi, por exemplo. Deus trabalhou muito no coração de Davi para prepará-lo para que ele fosse rei. Deus trabalhou na vida de homens comuns, como Amós, um homem do campo, que se tornou profeta. A gente vê os reformadores. Martinho Lutero começou um movimento praticamente sozinho. Nunca imaginava o que iria fazer o que fez. Não tinha ideia do que iria acontecer. Ele apenas levou adiante suas questões, suas dúvidas, suas indagações sobre o que ele via na palavra de Deus, e aquilo não era respondido pela igreja naquela época. E aí ele começou a questionar, e ele não, mas a salvação não é pelo que eu faço, a salvação é pela fé. E aquilo para ele significou uma libertação, uma forma nova de viver na perspectiva da fé. E a igreja então começou a mudar a sua forma de pensar sobre Deus, sobre a palavra de Deus. Mas não mudar do nada, mudar a partir da perspectiva bíblica. Ela volta para a igreja bíblica. Deus não escolhe as pessoas fortes e capacitadas. Deus procura pessoas simples e disponíveis. É o que diz aqui no livro. E nessa história, nesse livrinho, há a história de um homem chamado Evan Roberts. O nome, né, do avivalista mais conhecido que foi usado aqui nesse trabalho de avivamento do país de Gales. Em 1903, meus irmãos, ele trabalhava numa mina. Não era conhecido por ninguém. Trabalhava numa mina. Havia muitas minas na época. Trabalhava com mineração no país de Gales.
Ele se converte aos 13 anos de idade. E na sua juventude, por volta dos seus 17 anos, ele começa a se encontrar com os jovens, em 1904. E ele começa então a experimentar encontros mais longos do que o usual. Sabe, o culto começava a demorar e ninguém reclamava. Não, nós queremos mais. Queremos ir embora, não. Hoje em dia, quando dá 1 hora de culto, vai começar a olhar o relógio. A janta tá... Preciso da janta. Preciso assistir o Fantástico. Mas não havia começou a haver um crescente interesse dessas pessoas, desses jovens, em permanecer na igreja. E esse homem então começa a tentar compreender, Senhor, o que o Senhor está querendo? Até que em 1904 houve uma primeira reunião onde esse homem, Evan Roberts, foi profundamente atingido pelo Espírito Santo. E ele ouviu uma expressão de seu líder na época, dizendo até em irlandês, ele diz assim: "Oh, Argo Lloyd, pligne". Isso é em galês, né? O que está dizendo aqui? Senhor, dobra-nos. Senhor, dobra-nos. No galês, na língua da Irlanda, na língua do país de Gales, né? Essa língua é uma língua materna naquela região. Ela tem o seguinte sentido, meus irmãos: derreter, moldar, dar forma. Quem se lembra aqui do episódio de Jeremias, quando ele fala lá, né, em Jeremias capítulo 18, quando ele tem aquela história que ele fala do vaso nas mãos do oleiro, né? Eu quero ser amado. E aí esse homem, então, ele teve um encontro profundo de quebrantamento com a presença de Deus. E então ele começou a ter um desejo inflamado de ir por todo o país de Gales para falar sobre o Evangelho. Ele teve uma visão de ver todo o seu país sendo elevado ao céu. E ele fez assim, uma pergunta a um amigo dele que iria se tornar um cunhado no futuro, ele ia casar com a irmã do Sidney Evans. Ele pergunta para esse amigo dele: você acredita que Deus possa nos dar 100.000 almas? E nessa época, meus irmãos, este homem era um completo desconhecido. Ele trabalhava em mina, ele não era pastor, não tinha feito nada. E os relatórios confirmam que nos 6 primeiros meses desse movimento, 100.000 pessoas foram alcançadas por Jesus no país de Gales. 6 meses. A partir dessa experiência que este homem teve de quebrantamento profundo. Por isso que esse texto ele mexe comigo quando eu leio. Quem é Jesus para você? Quem Jesus é para nós? E essa pergunta foi uma das perguntas feitas até nos encontros aqui no país de Gales. Quem é Jesus para você? E aí eles começaram a ter: não, Jesus é meu Salvador, Jesus é como foi. Aylesbury é um lugar onde existem vários movimentos igual o que está acontecendo agora. Em 1970, foi um dos últimos antes daí de termos esse atual, aconteceu um movimento semelhante nesse mesmo lugar. E ele começou dentro de uma sala de aula. Um dos alunos, um dos professores ali, não estava meio sem matéria para dar, ele começou a perguntar quem era Jesus para os alunos. E aí um dos alunos, que já tinha sido expulso 2 vezes dessa universidade, estava lá pela 3ª vez, começou a dizer quem era Jesus e não parou. E foi. Movido pelo Espírito Santo de Deus, ele começou a dizer quem era Jesus. Será que Deus está preparando a mim, preparando você para responder quem é Jesus? Meus irmãos, nós vemos que Jesus respondeu aqui: olha, Simão Barjonas, não foi você que disse o que você disse, foi o Espírito Santo através de você.
Será que o Espírito Santo está soprando em nossas orelhas, em nosso coração, sobre quem é Jesus? A palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo, né, Jesus, quando ele fala do Consolador, em João 17, ele fala que o Consolador falará, testemunhará acerca de Jesus, do Cristo. Ele testemunha em Cristo, quem Cristo é em nossos corações. E isso se apresenta como um grande quebrantamento. Nós vemos no chamamento, por exemplo, do profeta Isaías, Isaías 6. Isaías tem aquela contemplação, né, da glória de Deus. Vê Deus no trono, vê toda aquela maravilha, e ele então olha para dentro de si. Quem eu sou, Senhor? Ai de mim! Homem de lábios impuros, de coração impuro, eu estou vendo o Rei! E aí o anjo vai e purifica o profeta. E dessa purificação ele pergunta: quem há de ir por nós? E aí Isaías, eis-me aqui. Eu vou, pode me enviar. Eu vou para onde o Senhor quiser, porque eu vi o meu Salvador. E diante dessa verdade, eu não posso me calar. Pelo Espírito Santo, me leva onde precisar que eu vou. Nós temos o encontro de Pedro com Jesus, depois da pesca maravilhosa. Pedro teve a concepção ali, falou: estou diante de Deus. O que Pedro faz, irmãos? Na história lá da pesca maravilhosa, ele se ajoelha, se prostra, se quebranta, se afasta de mim. Eu sou pecador, eu não sou digno de estar na tua presença. O avivamento, ele vem exatamente nesse sentido. Será que essa oração desse homem chamado Evan Roberts pode ser a nossa oração? Senhor, dobra-me. Dobra o meu orgulho. Dobra as minhas convicções pessoais. Aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Quando eu me converti, meus irmãos, eu não aceitava, por exemplo, no início da minha conversão, eu não aceitava deixar a minha devoção com Maria. Eu achava um absurdo. Como? Deixar de adorar Maria, mãe de Jesus? As pessoas vinham, falavam: mas olha, tá aqui, mas assim, mas assado. Eu falei: não aceito. Até que em oração, vendo João 14,6, de forma muito clara, pareceu que vinha uma bomba dentro do meu coração. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquilo se tornou verdade no meu coração. E eu entendi então, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, que estava precisando de uma caminhada nova. A gente precisa, meus irmãos, ter esse mesmo sentimento de oração. Por isso o avivamento, de repente a gente tanto espera, ele geralmente se antecipa por um grande senso de quebrantamento no coração. O próximo ponto, meus irmãos, aqui, é que Evan Roberts, em suas visitas, ele falava sobre 4 pontos principais nos seus encontros nas igrejas e nas ministrações. Ele pregava sempre esses 4 pontos. Ele não era muito presbiteriano, não é 3 pontos, é 4 pontos. Parece ser pouco repetitivo, mas, meus irmãos, quando a gente está na unção do Espírito Santo, na força do Espírito Santo, as palavras vêm como poder, dínamos, como a gente já fala lá em Atos 1:8, Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. E esse poder é o poder do Espírito, é uma dinamite, ela faz uma obra. O primeiro desses pontos que ele falava é que precisa haver confissão e arrependimento. Arrependa-se de todo o pecado conhecido. Abandone qualquer hábito duvidoso. Como assim, pastor? Olha, o que você está fazendo hoje, está com alguma dúvida? Se é pecado, se não é, se pode, se não pode. Surgiu dúvida? Na dúvida não faça. E se está em pecado, confesse. Coloca para fora. Traga para o conhecimento do Senhor. Abandona.
Larga a vida de pecado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus sonda os nossos corações e sabe muito bem o que nós temos ali de pecado, que precisa ser abandonado. Precisa ser abandonado, meus irmãos, em nome de Jesus. O outro ponto que ele fala, reconcilie-se. Se houver alguma barreira com qualquer pessoa, busque a reconciliação com ela. Se você tiver causado prejuízo a alguém, restitua a essa pessoa. Acerte qualquer mal. Não deixe sombra. Não deixe nenhuma sombra. Não podemos ser perdoados por Deus se não perdoamos o nosso irmão. Isso dizia ele em 1905, quando já começou a se popularizar mais. Encontros de 6 horas, 7 horas, cada encontro com ele. O outro ponto é: obedeça ao Espírito Santo imediatamente. Se quisermos a presença do Senhor, devemos prestar uma obediência pronta, implícita e inquestionável. O Senhor falou, vou obedecer. Amanhã eu faço isso. Não, é agora, é para agora. Então é agora que vai ter que ser. Preciso tomar uma decisão, tome agora. Uma decisão por Jesus. E, por fim, o último ponto, confesse a Jesus publicamente. E ele fala, isso não é um ato único, né? Não deve ser feito apenas no nosso batismo. É um estilo de vida. Confessar a Jesus publicamente. Jesus é Senhor e Salvador da minha vida. Minha vida pertence a Ele. Não sei. Deus é o Senhor da minha vida. Ele define como será a minha vida. Ele define meu futuro, define meus passos. Minha vida pertence ao Senhor. Basicamente esses 4 pontos: confissão, reconciliação, obediência, testemunho. Até achei engraçado, porque eu gosto muito do texto de Atos 1:8, né? Recebereis poder ao descer sobre vós no Espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Samaria, Judéia, até os confins da terra. Se testemunhas, eu não tinha me dado atenção, mas quando eu vi no original do grego, está lá, e sereis martírios. Testemunhar vem do grego mártir. Martírios. Quem foram as primeiras testemunhas, né? Os primeiros mártires. Testemunhar não é apenas falar. Testemunhar é se martirizar. É realmente um estilo de vida, meus irmãos. E esses pontos, eles descrevem exatamente essa essência do cristianismo que a gente precisa ter. E esses movimentos começaram a acontecer no país de Gales, na cidade onde eles estavam, começou a se espalhar por toda a cidade, por todo o país. Como a gente falou, em 6 meses, 100.000 pessoas se converteram. Meus irmãos, como estes pontos têm impactado os nossos corações? E aí nós vamos ver no próximo ponto, quando fala dos desafios desse avivamento. Vinham pessoas, políticos, jornalistas, curiosos, chegavam nesses encontros e se convertiam. Deixa eu ver que modinha que é essa que está acontecendo. Não tinha esse termo modinha em 1904, 1905, né? Mas deixa eu ver o que está acontecendo lá nesse lugar. Chegava lá e se convertia. Ou se reconciliava com o Senhor. E esse homem, Evan Roberts, começava a ganhar notoriedade e popularidade. E um dos desafios do avivamento é exatamente esse, se tornar popular. Já começamos a ver nas redes sociais alguns pastores brasileiros que estão indo para Augsburg para depois fazerem um livro, para contarem sobre suas experiências. Pois é. Esse homem começou a ganhar notoriedade e popularidade. E o seu temor era que o homem se tornasse o centro das atenções, e ele advertia constantemente sobre isso.
que o Espírito Santo se retiraria se o povo fixasse a atenção aos líderes, porque a atenção deve ser dada ao Senhor. Temos uma de suas histórias, vou contar aqui de forma bem rápida. Em uma ocasião, para impressionar o povo com a necessidade de olhar somente para Jesus, esse homem, Ivan Roberts, perguntou para a congregação reunida: quantos aqui creem nas promessas de Deus? Todo o coro respondeu de forma afirmativa. Vocês concordam que uma promessa dada pelo próprio Senhor Jesus seria especialmente preciosa? Sim! Vocês se lembram que ele prometeu, onde 2 ou 3 estivessem reunidos, ele estaria no meio deles? Sim! Vocês acreditam nisso? Sim! Acreditam realmente? Sim! Acreditamos, para dar ao mais alto ainda. Temos 2 ou 3 aqui? Ele perguntou a multidão de mais de 2.000 pessoas. A congregação riu da pergunta. Sim, claro. Eu quero saber, ele insistiu, Jesus está realmente aqui? Sim, ele está, bradar o mais alto. Muito bem. Então, vocês não precisam de mim. Ele pegou o chapéu, o casaco e saiu para outra reunião. Foi embora. O que aconteceu? O povo ficou nervosinho? Ai, como assim? Que pastor chato, que homem chato. Reconheceram, a multidão então reconheceu que Jesus estava de fato presente. E continuaram por várias horas, orando, cantando e buscando a Deus. O centro, o foco é Jesus, é o Senhor. Efeitos do avivamento, meus irmãos. O avivamento ele não dura para sempre, e o mesmo aconteceu aqui no país de Gales, né? Durou cerca de 2 anos. Avivamento, meu irmão, não é a vida normal da igreja. Então pense, não me entenda mal. São intervenções divinas que afetam poderosamente o país ou uma época da história. Assim como acontece na Reforma, trouxe a igreja. São movimentos que o Senhor permite, que o Senhor opera, para que a igreja volte a caminhar nos trilhos do Espírito Santo de Deus, para que ela volte para a sua missão. Assim diz um autor chamado Kevin Adams: um avivamento vem para vivificar e despertar a igreja. Depois, ela precisa cumprir a sua missão divina. Cumprir a sua missão, cumprir os seus objetivos. Por isso o avivamento, ele não é para... Por isso que a gente fala, uma igreja avivada. Né? Como assim? É uma igreja que está na missão. É uma igreja que não necessariamente, de repente, tenha os efeitos desse avivamento, desse encontro de horas de confissão, perdão de pecados e várias outras situações. São intervenções, avivamentos são exatamente essas intervenções divinas, em que ele desperta um grupo de pessoas e a igreja toda é abençoada e a seguir em frente, a permanecer nos caminhos do Senhor, ela é reorientada a permanecer nos caminhos do Espírito Santo de Deus. No país de Gales, alguns dos seus efeitos, eu acho isso tremendo, né, nesse país, uma das marcas do avivamento de Gales eram os cânticos. Cantar era um dos frutos do avivamento. O louvor tomou uma dimensão profunda e tornou-se um dos principais meios para liberar a presença de Deus nas reuniões e nas vidas individuais. Encontramos neste momento um dos significados mais profundos sobre o verdadeiro avivamento. Um avivamento é a igreja cantando. Mas não é uma igreja que meramente canta. É a igreja, segundo a obra que diz aqui, é uma igreja que achou a sua canção. Prestem bem atenção. A igreja que achou a sua canção. Alguns textos nos ilustram sobre essas verdades, sobre a música. Por exemplo, no Salmo 137, verso 4, quando o povo de Israel, lá no exílio, é questionado para cantar no exílio. Ele falou, como nós vamos cantar? Nós não estamos na nossa terra. Nós vivemos numa terra estranha. Estamos aqui, longe do Senhor. Um outro texto que me chama muita atenção, um texto de Apocalipse 14, versos 1 a 5. Vou mostrar aqui para vocês.
quando fala o Cordeiro e seus remidos no Monte Sião. E esses remidos aqui, salvos pelo Senhor, diz aqui no Apocalipse 14, verso 3, diziam que entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Ninguém compreendia esse cântico. Quando falam de 144 mil, não são numeral, tá? São todos os salvos que vão experimentar a eternidade com Jesus. Eles cantam um cântico que nenhum outro conhece. Porque esse cântico são daqueles que não se macularam com mulheres, porque são castos. São seguidores do Cordeiro. Dizendo aí no verso 4, ó, são seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens. Primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Essas pessoas sabiam a letra do que estava sendo cantado lá. Essa é a igreja que achou a sua canção, que canta com a motivação do coração correta. É muito profundo isso, meus irmãos. Podemos ter a técnica, podemos ter muitos cantores, podemos ter músicas, podemos ter barulho, podemos ter uma série de artefatos, mas sem o som do Espírito Santo, não se encontra uma dimensão espiritual igual ao que fez cair os muros de Jericó, que faziam as nações tremerem ao saber que Israel estava novamente reconciliada com Deus. Quando Israel se reconciliava com o Senhor, o povo começava a cantar, e diz a Bíblia que as nações ouviam Israel cantando e tremiam. Meu Deus não, eles não tinham, entendeu? Mas eles ouviam Israel cantando e temiam. Falou, agora Israel está forte novamente. Eles se reconciliaram com Deus. Olha o som, escuta o som que eles estão cantando. Eles encontraram a sua canção novamente. Por isso a gente bate muito forte na terra hoje da música gospel. Ela não é mercado de dinheiro, não é para dar dinheiro. A música cristã, a música sacra, ela é uma resposta ao que Deus está fazendo aos nossos corações. Mas a gente deixa isso para uma outra oportunidade. Alguns outros efeitos desse avivamento, meus irmãos, já partindo para o final: 100 mil pessoas convertidas. Os ambientes nas minas de carvão, após essa experiência no país de Gales, era outro. Os mineiros que já acordavam cedo para iniciar o seu trabalho, chegavam meia hora antes para os encontros de oração. Os cavalos que eles usavam para o transporte, que antes eram tratados com aspereza, eram melhor tratados. Até os cavalos recebiam um tratamento melhor. Os homens foram amansados. Na época, o grande vício era a bebida. Parece que hoje também um pouco, né? Os bares começaram a se esvaziar. E tiveram que fechar suas portas, porque não tinha cliente. Queda nos índices de criminalidade, porque os homens não bebiam mais, então não faziam mais besteira. Até os policiais começaram a ficar ociosos. E aí começaram a criar grupos musicais na igreja. Até hoje a gente vê aí a polícia militar, ela tem um grupo musical, né? Começa aqui, nesse contexto. Não tem crime, o que eu vou fazer? Vou cantar. Vida em família transformada, porque os homens não ficavam mais nos bares, eles ficavam em casa, dando atenção para a esposa e para os filhos. No avivamento em Gales não houve curas, milagres, pelo que se sabe. Mas diz aqui o livro que não aconteceu nenhuma transformação de água em vinho, mas houve uma outra transformação mais sutil, porém tremendamente sobrenatural. A transformação da cerveja em roupas e alimentos para as famílias carentes que antes passavam necessidade por causa do vício da bebida. Não houve transformação de água em vinho, mas houve transformação de cerveja em roupas, em auxílio, em bênção para a família. Profissionais, médicos, né, elogiavam porque voltavam a receber as dívidas. Pessoas que
não pagavam, os caloteiros começaram a pagar as contas. Um batismo de honestidade, de perdão e de reconciliação. Efeitos imediatos a esse movimento no país de Gales. Efeitos duradouros. Depois de 5 anos, 80% dos convertidos ainda se encontravam nas igrejas firmes. Outras partes da Grã-Bretanha, Índia, África, foram alcançados por esses missionários enviados nessa época. Movimentos avivalistas, como o da Coreia em 1907, foi tremendamente impactado pelo movimento do país de Gales. Nós vemos aí a Coreia hoje, né? Coreia do Sul principalmente, a sua grande herança cristã, né? Um país forte em oração. Meus irmãos, terminando esse breve tempo de compartilhar, como a gente falou, a gente não deve confundir o avivamento com manifestação dos dons do Espírito, como um grande apenas ajuntamento de pessoas. O avivamento não deixa de ser uma intervenção divina para recolocar a igreja nos trilhos do Espírito Santo e assim prosseguir com a sua missão. Então, às vezes, o avivamento ele não vai ter como aconteceu no país de Gales, não vai haver manifestações de curas e milagres, mas as mudanças vão acontecer como aconteceram, né, aqui nesse país. Várias pessoas convertidas, índices sociais sendo plenamente melhorados. O avivamento, meus irmãos, não é um evento, é um movimento. É a ação do Espírito Santo, que coloca nos nossos corações a mesma convicção que colocou no coração de Pedro, lá no nosso texto, quando ele disse sobre quem era Jesus. Por isso mesmo, a própria reforma protestante não deixa de ser um grande movimento. Possamos olhar a história de João Calvino e a herança que ele deixou na cidade de Genebra, pela graça de Deus, por obra do Espírito Santo. A cidade de Genebra era considerada a Las Vegas da época, uma cidade repleta de imoralidade. João Calvino, com todo o movimento reformista, criou o Hospital de Genebra, criou a Universidade de Genebra, que existe até hoje, uma referência para o mundo na área da educação. E a cidade foi transformada, dessa mesma forma que a gente vê aqui um avivamento. A reforma foi um grande momento de avivamento da igreja, para despertar a igreja para a palavra de Deus. O avivamento, meus irmãos, faz com que a igreja volte para a palavra, a conhecer a palavra profundamente, a ter devoção pela palavra, a mudar a vida e a história da família por causa da palavra. Não precisa ser um experimento surreal, né? Um avivamento, ter aquela experiência. Muitas vezes a gente imagina, não, porque minha conversão foi tão simples, pastor, nossa, então, né, não desceu o céu, né, os céus não se abriram, não veio uma sarça ardente falar comigo. Às vezes acontecem coisas mais simples, porque Deus opera, meus irmãos, em nós as coisas. Eu vou relatar aqui, para a gente finalizar, um relato de Simonton, quando ele resolve se converter aos caminhos do Senhor. Olha o que ele diz. Eu esperei quieto durante muito tempo para ser convertido. Agora resolvi, na força por Deus prometida, marchar em frente e me esforçar para servi-lo. Brilhe ou não a luz em meu caminho, eu vou confessar diante dos homens o meu desejo e resolução de abandonar o mundo e procurar participar do sangue expiatório do Salvador. Mas como não se exige um grau específico de emoção para que um pecador seja salvo, e como a promessa é que aqueles que fazem a minha vontade me conhecerão, estou resolvido a perseverar até a luz brilhar no meu caminho. E assim ele seguiu, fez a teologia, se preparou, veio ao Brasil e iniciou o que é hoje a Igreja Presbiteriana no nosso país. Não veio luz, não veio um brilho, não veio nada de muito sobrenatural. A convicção do Espírito Santo em seu coração levou a trazer
que a gente pode considerar um movimento de avivamento. Uma igreja, uma denominação que até hoje abençoa o país. Tem suas falhas? Sim, tem suas falhas. Mas abençoa o nosso país. Escolas, hospitais, profissionais, pessoas que hoje abençoam várias faces da sociedade através da denominação. Há mais de 160 anos abençoando o nosso país. Há muito para ser feito ainda. Meus irmãos, que o Senhor nos dobre nesta noite. Assim como fez com esse homem, assim como fez nesse movimento. Que nós possamos tomar uma posição para que no nome de Jesus nós possamos olhar para esse movimento de Augsburg como um movimento, Senhor, se for para fazer lá, faça aqui também. Mas será que eu teria agenda para isso? Nossa, amanhã tem que trabalhar. Ah, amanhã é segunda de carnaval, acho que eu posso. Ah, mas terça-feira não, terça-feira eu tenho um compromisso com a família. Não estou dizendo que não seja motivos justos, mas que nós possamos resgatar esse desejo de estar na presença do Senhor. E diante da pergunta que Jesus faz, Ele faz a nós também. E aí, Igreja Presbiteriana Ebenezer, o que vocês dizem? Quem vocês dizem quem eu sou? O que Jesus é para nós? O que Jesus é para mim, para você? Que Deus nos ajude a respondermos essa pergunta com todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor possa, pelo Teu Espírito, fazer essa obra e continuar fazendo em nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, trazer luz sobre o que de fato significa um avivamento. Não são apenas eventos, mas momentos pelos quais o Senhor vem e sacode a sua igreja e faz com que a tua igreja volte aos caminhos do Evangelho. Nosso contexto hoje, Senhor, é um contexto onde nós conhecemos muito sobre o Senhor, mas vivemos pouco com o Senhor. Queremos, Pai, que a partir de hoje essa realidade possa mudar. Possamos experimentar mais e mais a Tua presença em nosso dia a dia, em nossa vida, em nossa família, em nosso trabalho, em nossos estudos, em nosso momento a sós, quando ninguém está vendo. Possamos experimentar uma dinâmica diferente da presença do Senhor em nós e através de nós. Ajuda-nos, Pai. Quebra as nossas vidas e faça de novo. Queremos ser vasos novos nas Tuas mãos. Vasos nas mãos do oleiro. Transformados, edificados para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as ternas consolações, a presença do Espírito Santo estejam com toda a igreja, desde agora e para todos sempre. Amém. E amém. Nosso
Senhor esteja guardando todos os irmãos nessa semana.